cada 100 mortes, uma é por suicídio. A depressão é a doença mais prevalente e incapacitante no mundo hoje. Ou seja, a depressão é a doença que mais as pessoas têm no mundo hoje, é a depressão, né? Então, a gente está vivendo um mundo em que o ter está acima do ser, querendo o poder, o domínio, os bens materiais, estão envolvendo todas as criaturas. E a gente está vivendo um planeta com 8 bilhões, um pouquinho mais de 8 bilhões de pessoas, um planeta em que 2.153 pessoas são bilionárias, significa dizer que elas têm de 2 a 400 bilhões de dólares, ou seja, a pessoa mais rica tem 2 trilhões de reais, em termos de reais, que é mais que o PIB da maior parte dos países do mundo hoje. Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde nos diz que 21 mil crianças, mulheres, idosos e populações vulneráveis morrem por dia, ou de fome ou de doenças provocadas pela fome. Elas estão nas zonas de conflito, elas estão nos países pobres, elas estão nas regiões periféricas, elas estão em toda parte. E a gente viu nessa semana, um bilionário gastou 50 milhões de dólares, ou seja, 250 milhões de reais numa festa de casamento. E tem um documento da ONU de dezembro de 2024 que diz que 222 mil crianças estão em insegurança alimentar grave, ou seja, risco de morte, num país chamado Sudão. E a gente pergunta, mas, puxa vida, o mundo evoluiu pra caramba, né? A tecnologia de ponta nos permite falar com pessoas do outro lado do mundo. A medicina avançou a tal ponto que doenças que matavam há 100 anos atrás, hoje, não matam. Doenças que ainda matam, dão sobrevida e qualidade de vida a seus pacientes por muito tempo. A longevidade é uma realidade no mundo. Existem leis, existe governo, existem organismos governamentais e não governamentais vendo tudo isso. Mas por que é isso ainda? Por que da desigualdade? Por que da destruição da natureza? Por quê? O que está faltando para a nossa humanidade? E tem uma resposta, que é a mesma da pergunta. O que está faltando para a nossa humanidade é humanidade. É só isso. Parece pouco, né? A gente fala é só, mas é muito. Então, eu não vim aqui dar recado sobre como não ter um mundo de terra, longe de mim, eu não tenho esse segredo. Acho que ninguém tem esse segredo. A tecnologia de ponta, o avanço e a evolução do mundo não nos trouxeram essa solução. Mas tem algo que a gente pode falar e que a gente pode sentir e nos nossos corações começar a despertar, porque é isso que vai fazer o mundo mudar. E começa em nós, que é o amor. Jesus, quando esteve entre nós, e a gente vai dizer, abrindo um parênteses, que Jesus é o governador do planeta Terra. Esse planeta que eu citei, o governador dele, existe alguém que está no comando, e esse alguém é o nosso Mestre Jesus. Ele veio em pessoa, esteve entre nós e nos trouxe 3 pilares. A gente pode dizer assim que Jesus, quando esteve entre nós, a mensagem de Jesus está em cima de 3 pilares. Primeiro é nos trazer um Deus justo, bom, Pai. É sempre assim que ele chama Deus, Pai. Então ele nos traz uma nova visão de Deus, um Deus justo e bom. O segundo pilar da vida de Jesus, da mensagem do Cristo, é a vida futura. Existe vida depois da vida. É a mensagem do Cristo. E a terceira mensagem, que ele mesmo elegeu como a mensagem mais importante, é a lei de amor. É o que a gente pretende hoje, falar ao nosso coração, falar ao coração daqueles que estão aqui, encarnados e desencarnados. Porque é isso que vai fazer sentido na mudança do nosso mundo. E a gente, para poder falar da lei de amor, a gente vai usar o Evangelho. Nós sabemos que para nós cristãos o livro sagrado é a Bíblia, né? E muitas vezes a gente fala, porque a Bíblia está na Bíblia, não está na Bíblia. Mas a gente precisa entender que a Bíblia sagrada, ela é uma Bíblia, a nossa Bíblia que a gente usa, é uma Bíblia judaico-cristã. O que significa isso? A primeira parte da Bíblia, que é o Velho Testamento, ela é a parte judaica. E a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, é a parte do Evangelho, né? Que é a parte cristã. Por que eu estou explicando isso? Vou dizer já já.
A primeira parte do Velho Testamento é um texto histórico, narrado, né, com a história de um povo chamado povo judeu. E esse povo trouxe entre eles os profetas, falando, né, a princípio, num mundo tão desigual, num mundo que se acreditava em tantos deuses, esses profetas vieram trazer a ideia de um Deus único. Então, esses profetas trouxeram costumes, trouxeram as verdades próprias para aquele tempo, e o Velho Testamento é isso, né? Tirando ali o Decálogo, que são os 10 mandamentos, que a gente pode considerar como lei divina e que é imutável, né? Tirando ali, o resto tem uma contextualização simbólica, histórica, né? E não tem a conotação moral que a segunda parte da nossa Bíblia tem. Então, é uma história de um povo judeu, e é preciso dizer, a gente faz um parênteses para acrescentar, que esse povo judeu, quando Jesus esteve entre nós, foi o povo que não acreditou que ele era o enviado. Foi o povo que levou Jesus aos romanos para que ele passasse por todo aquele processo de crucificação. Esse povo ainda existe no nosso planeta e não acredita na segunda parte da Bíblia, que é a parte cristã. Esse povo judeu está esperando, né, o enviado. Então nos interessa na Bíblia Sagrada o Evangelho do Cristo. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: mas vocês não estudam a Bíblia. Eu falo: não, peraí, a gente estuda sim. A gente estuda a Bíblia, a parte que interessa, a parte cristã, que vai trazer a moral e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E não só a gente lê a Bíblia, como a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Kardec, né, o Pentateuco e as obras subsidiárias vão falar. A gente vai ter Emmanuel, a gente vai ter André Luiz, vai ter uma gama de autores que psicografaram e autores também materiais que vão trazer para nós um aprofundamento do Evangelho de Jesus, que é a parte cristã, que é o Novo Testamento. E justamente eu estou explicando isso porque o tema que a gente vai tratar hoje está no Novo Testamento. A lei de amor trazida por Jesus está escrita no Novo Testamento. É claro que a gente vai ver ali alguma questão histórica, algum simbolismo em que a gente vai ter que estudar mesmo, para que a gente possa aprofundar e entender aquela complexidade, qual é o fundo moral, para que a gente possa compreender. E é nesse texto que a gente vai ver 2 evangelistas que estiveram com Jesus, Mateus e João, 2 evangelistas que não conheceram Jesus, que foram discípulos de Paulo e Pedro, que é Marcos e Lucas. Né? Nós vamos ver os textos de Paulo, as epístolas de Pedro, então a gente vai ver bastante coisa trazida no olhar desses que estiveram ou que acompanharam o histórico de Jesus, para que a gente possa até hoje, passado mais de 2000 anos, estarmos estudando, nos surpreendendo, aprendendo o básico. Hoje a gente está precisando do básico, que é a lei de amor. Então eu vou começar aqui usando o texto que Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar desse título, Amar ao Próximo, que é no capítulo 11. Vou ler aqui, vou pegar alguns pedacinhos para a gente ler. Então esse texto aqui é de Mateus, texto que a gente já conhece e que a gente vai ver que os fariseus, os religiosos daquele tempo, os judeus que estudavam as escrituras antigas, que aprofundaram os estudos trazidos pelos profetas ao tempo todo, e os evangelistas nos mostram isso, estavam a tentar Jesus. E Mateus fala assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei. Qual lei? Essa lei que eu estou falando, trazida pelos profetas antigos, conhecia. Para o tentar, diz Mateus, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Vou fazer uma pequena pausa só para considerar o seguinte: este mandamento estava dentre os 10 mandamentos. E o que tudo indicava, pelo que contam os evangelistas,
Eles o tempo todo, os doutores da lei, estavam tentando Jesus, querendo dizer, olha, você se diz o enviado, mas você está falando contra os profetas. Você se diz o enviado, mas os profetas mandaram fazer isso. Vamos ver o que aconteceu com a mulher adulta, né? Diz a lei que a mulher, quando adultera, a mulher deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus não contrariou. Ele falou, atire a primeira pedra, que elas estivessem em pecado. Nós conhecemos isso, porque sempre querendo dizer, será que ele vai dizer contra a lei e os profetas? E ele falou, eu não vim contrariar a lei e os profetas. E é tão interessante porque Jesus nasceu da tribo de Davi. Tudo aquilo que foi falado e que o enviado viria foi cumprido. Mas quando Jesus vem, ele vem com que veste? A veste simples. Ele vem com que sentimento? De acolhimento. Ele vem para que povo? Para todo o povo. Então Jesus, perguntado por eles, que estavam ali, e o próprio Mateus diz, para o tentar, repete o mandamento maior que está onde? No decálogo, para não contrariar. E Jesus continua pela voz de Mateus. E aqui, tendes o segundo, semelhante, ou seja, igual a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, se a gente tiver que recortar do Evangelho do Cristo, qual a essência, e trazer a base para nós hoje, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, aos corações do mundo, o mundo cristão ou não, é a lei de amor trazida por Jesus. Essa é a base de todos os ensinamentos que Ele mesmo colocou como sendo toda a lei e os profetas. E nós conhecemos como sendo um mandamento maior. Kardec, eu não vou ler aqui tudo, mas Kardec comenta, Lázaro fala lindamente, Fénelon também, eu vou ler só um trechinho. Kardec diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Na frente, Lázaro diz assim, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tinha instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse som interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E Fénelon mais adiante diz, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes do fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, o que a gente vai falar sobre amor, nessa base trazida por Jesus, é a centelha que está dentro de cada um de nós. Os 8 bilhões, um pouco mais, de encarnados desse planeta têm a centelha desse fogo sagrado, chamado amor. Os desencarnados, que Bezerra diz que é o triplo de encarnados, então nós pensaríamos aí em triplos de 8 bilhões, 24 bilhões, os desencarnados também têm a centelha do fogo sagrado chamado amor. Então o amor é o assunto mais importante, mais básico para nós trazermos ao nosso coração. E a gente vai pensar no mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como a gente faz? Ama a gente primeiro, ama a Deus sobretudo, glorifica Ele, o adora e depois vê como é que a gente vai amar o próximo. Será que é egoísmo a gente amar a gente para depois amar o próximo? Ou a gente precisa amar o próximo para encontrar o alto amor e assim entender o amor de Deus? A nossa querida Joana de Anjos, no livro Amor, Imbatível Amor, psicografia de Edivaldo, ela fala só sobre amor nesse livro, não é um único não. Em várias obras da Joana, na sua série psicológica, ela fala sobre o amor. E aqui ela explica esse mandamento,
Ela explica como a gente vai usar esse mandamento. Se a gente quiser começar a conhecer, começar a experimentar o que é sentir, né? No início só tinha instinto, depois mais depurado e avançado, né? Ele tem sentidos e depois, como é que a gente vai ver um sentimento de amor se hoje a gente não começar a perceber que amor é esse, que eu quero conhecer, que eu quero sentir, que eu quero vivenciar, que eu quero compartilhar? E ela diz assim: antes da impossibilidade do homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o mistério, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir os valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é a extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus em sua transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Então Joana nos convida aqui ao alto amor de início, olhar para dentro de nós mesmos com a amorosidade necessária de nos reconhecermos como filhos de Deus. Quando a gente faz, a Emmanuel fala isso, quando a gente fala Pai Nosso, né? A gente não está dizendo só que a gente tem um pai, não. A gente está dizendo que a gente tem um pai e que nós todos somos irmãos, filhos desse mesmo pai. Olha que pai é esse! É o pai que nos criou. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, num texto chamado Educa, ele diz que todos nós temos o gene de Deus, porque a criação está em nós, como nós estamos na criação. Somos filhos de um pai amoroso. E o Espiritismo nos trazendo a mesma ideia lá de Jesus, da vida futura. Lembra? Eu falei que um dos pilares era a vida futura. O Espiritismo vem e diz: somos seres imortais. Somos seres imortais. Isso é alto amor. Nos olharmos como seres que não começou nessa vida, que tem uma história pregressa. Então a gente, quando vê que tem uma história pregressa, a gente olha para a história atual e a gente fala: não, eu não sou vítima disso não. Tem alguma coisa aí que me está fazendo passar por essa questão aí. Isso é alto amor. É quando a gente fala assim: tá tudo bem, vai ter que passar por isso aí, e a gente vai ver: mas eu estou sozinho? Não, eu trouxe comigo pessoas que estão me auxiliando nesse processo, porque a reparação, a lei de Deus, ela é misericordiosa. Porque se nós tivéssemos que realmente cumprir a lei de causa e efeito, taxativamente do que a gente causou, a gente vai ter o efeito, a gente não conseguiria se reerguer, não conseguiria reparar o erro, não conseguiria avançar. Mas a lei de misericórdia e amor, então a gente vai passar pelas vicissitudes necessárias para o nosso progresso material, moral e espiritual, mas com misericórdia. Isso já mostra para a gente, nesse alto amor, já avançando um pouquinho, quando ela fala assim: quando a gente conhece o alto amor, a gente avança e vê o outro. Quando a gente vê o quanto que Deus nos olha com misericórdia, o quanto a lei divina nos proporciona misericórdia, a gente avança e começa a olhar o outro com mais misericórdia. Nós vamos continuar no alto amor. Então a primeira coisa, nos vemos como seres imortais. Estamos aqui de passagem. O que estamos amealhando hoje, se for material, ficará. O que for de afeto, o que for de emotividade, o que for de espiritualidade, o que for de compartilhamento, o que for de convivência, o que for, como diz o texto ali, ajudando o outro a ser melhor, elevando o outro, na palavra de Emmanuel, isso a gente vai levar. Então isso é alto amor. É quando você fala assim: olha, faz sentido você investir em você, em algo mais. Não dá para a gente só levantar, escovar o dente e cumprir o que a gente designou para aquele dia, dormir de novo e começar. Até dá para alguns dias a gente fazer isso, porque é isso mesmo que a gente faz, a vida é corrida, e a gente está ali. Mas em algum momento a gente vai parar e vai falar assim: peraí, o quanto eu investi hoje em mim, enquanto espírito, porque isso é alto amor. Eu meditei, eu orei. E quando eu falo isso, a gente está falando aqui, não é meditação que você para tudo. É a meditação natural mesmo, de você
você está meditando que aquilo que você está passando, qual é o efeito que está tendo em você, é o momento que você para e você contempla a natureza, é o momento que você para e olha para o teu filho pequeno e fala: Senhor, obrigada por me mandar essa criatura que me ensina tanto, que eu posso compartilhar. Quem é ele? Não sei. É o inimigo? Não sei. É o amigo? Pode ser. É o desafio? Com certeza. Mas está comigo junto ali, eu estou compartilhando com ele os melhores momentos da minha vida. Quem já criou filho sabe isso. Quem está vendo o Nesto vê isso. Gente, não dá para perder tempo. A gente tem que curtir aquele momento, porque ele vai passar. A gente vai falar assim: nossa, que delícia foi aquele momento. Então, o alto amor é olhar um momento pequeno e dar o valor que aquele momento tem de verdade. Porque tem coisa que custa, que tem preço, mas não tem valor. E tem coisas na nossa vida que não tem preço, mas tem um valor que a gente vai levar para essa vida, para outra vida e para sempre na nossa conjuntura, nossa evolução espiritual. Então, alto amor é a gente se conhecer como ser imortal. É a gente ver que nós somos filhos de um Pai amoroso e que a lei de Deus é uma lei de misericórdia e de esperança. É nos reconhecer como submetidos, como todos os humanos desse nosso universo, às leis de Deus. Lei de trabalho, lei de evolução, lei de ação e reação, lei de destruição. É interessante quando a gente fala sobre isso, porque o mundo atingiu um nível de tecnologia e de avanço em muitos níveis, e cada vez vai atingir mais, a gente sabe disso, porque faz parte da conjuntura evolutiva, material e espiritual do planeta. Mas há algo que o homem não dominou ainda, que é a morte. Vocês percebem? O Emmanuel tem uma frase que ele fala assim: a mão niveladora da morte. Um texto dele usa essa fala. A mão niveladora da morte. Ele fala que a morte nos nivela, porque quando chega o momento, vai, não tinha idade para ir, mas foi. Tinha dinheiro para viver muito, com muito conforto, mas foi. Era muito simples, mas muito bom, mas foi. Era muito cruel, mas também vai. Porque faz parte desse processo, né? É um processo cíclico, em que a gente vai encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, fazendo o tempo da artistagem, faz parte do nosso processo de evolução. Isso também é uma compreensão de auto-amor. Fala: bom, deixa eu fazer aqui o que eu tenho que fazer, eu vim aqui com uma missão. Qual é a minha missão? Não precisa de um oráculo dizer qual é a nossa missão. No fundo, a gente sabe qual é a nossa missão. A gente sabe o que nos inquieta, o que nos chama, muitas vezes a gente não quer. E hoje é um texto maravilhoso. Emmanuel nos fala assim: às vezes alguém está na nossa vida, não é nosso pai, não é nosso filho, a gente nem sabe por que a criatura apareceu ali, mas ela está na nossa vida. Por quê? Foi aleatório, né? Caiu aqui. Nunca. Nós estamos uns na vida dos outros para que nós possamos crescer juntos. E a lei de Deus é maravilhosa, que nos reúne, né? Vai nos colocando. Uma hora eu preciso do outro, outra hora o outro precisa de mim. Uma hora eu estou plenamente vulnerável, outra eu estou mais forte, o outro está mais vulnerável e eu estou ali, um complementando o outro. Então, nesse alto amor, a gente precisa se conhecer. Somos seres imortais, filhos de Deus, submetidos às mesmas leis, todos nós estamos no mesmo caminho e precisamos nos conhecer. Ninguém muda, diz Joana de Ângeles, se a gente não se conhecer. Santo Agostinho está no Livro dos Espíritos, ele já falava disso. Conhece-te a ti mesmo, saiba quem você é, quais são as suas vulnerabilidades. O Paulo de Tarso fala assim: já somos o que somos, nós já avançamos, nessa encarnação a gente já caminhou, vamos ver as nossas potencialidades e ampliá-las, mas vamos ver o que precisa ser transformado e mudar. E é fato, gente. Outro dia eu conversava sobre vício e alguém falou assim: só sai de um vício quando a pessoa vê que precisa. E muitas vezes não vai demorar uma vida. Às vezes precisa 2 vidas para sair de um vício que ela vem repetindo de outras vidas. Então, para a gente mudar, a gente tem que reconhecer que tem alguma coisa ali para a gente crescer, para a gente mudar. Então, olhar para dentro de nós com amor, com sentimento de nós estamos fazendo melhor? Estamos.
Poderíamos fazer mais? Poderíamos o quê? Então a gente vai se conhecer, a gente vai utilizar de algo que depende unicamente de nós, que é a vontade. Vocês já observaram quantas escolhas a gente faz todos os dias, em todos os momentos? Quantas vezes a gente escolhe mal? A gente está com problemas, está muitas vezes com um processo de uma doença física, uma doença psicológica, emocional, e a gente vai lá, liga a televisão e faz uma escolha péssima para aquela condição que a gente está. É um filme, um documentário, uma reportagem, uma rede social, uma conversa vã, que só vai somar a um estado já de doença, um processo mais deletério. Então a gente tem que se amar tanto para a gente se olhar e falar assim: olha só, não estou podendo com isso. Nesse momento da minha vida, eu não posso fazer essa escolha de ver isso aqui, porque não vai me acrescentar. Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso escutar, eu preciso estudar, eu preciso ler. Até um filme que vai me acrescentar coisas para mim nesse processo, nesse momento que eu estou vendo hoje. Então, primeiro tem autoconsciência, vontade, olhar para você e escolher o que é melhor para você. Depois a gente tem a persistência, é a gente persistir nesse autoconhecimento, nesse auto-melhoramento, utilizando os recursos necessários. É Jesus, a oração, a boa conversa, a boa leitura, a alegria, a natureza, brincar, se divertir, trazer tudo aquilo que te contagia para a gente perseverar, não faz bem para a gente. E a gente vai para o último momento, que é a ação. Quando a gente se conhece, quando a gente já começa a ter vontade de mudança e a gente persevera, a gente vai agir e a gente vai encontrar o outro. A gente vai agir. Porque quem está se sentindo bem, quem está confortável na própria pele, mesmo que tenha um desconforto, porque a gente vai estar sempre desconfortável, nós sabemos do que nós somos, né? O que a gente precisa melhorar. De alguma maneira a gente se sente às vezes desconfortável na própria pele. Mas quando a gente está começando a empreender o que é melhor para a gente se sente bem, isso contagia. O bem contagia. O bem contagia, amigos. O bem, por isso que estar perto de criança é uma delícia. Porque a criança ela ainda não tem a consciência do espírito ali que está no processo de crescimento. Ela é alegre, ela é feliz, ela é pura, ela é engraçada. E quando a gente está com criança, a gente não fica contagiado, porque o bem contagia. E aí a gente pula para a segunda parte do mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Isso aí é quando a gente encontra no outro o que a gente... Quando a gente olha o outro e vê, ele é cruel. E a gente está vendo tanta gente cruel. Tanta gente que ainda não conseguiu, nem naquela fase ainda de instinto, perceber o mal que está fazendo ao outro. Mas a gente olha e fala: Pai nosso, ele também é meu irmão. Olha por ele. A gente olha o outro e olha o outro com misericórdia, com empatia, com acolhimento. Se a gente não pode fazer nada, e a gente contou várias situações aqui, que a gente faça a nossa oração pelo nosso irmão, que a gente acolha na nossa mente, peça por ele, porque talvez ele esteja fazendo o melhor que ele pode nas condições que ele tem. Porque quando a gente também, numa situação muito pior do que estamos agora, a gente também fez o que podia e não fomos bonitos, fomos cruéis, alguém olhou com essa misericórdia para nós. Nesse momento, nesse ambiente, nós que estamos aqui sentados, encarnados e desencarnados, estamos sob a proteção espiritual e sob a misericórdia de dezenas e centenas de amigos espirituais que velam por nós, que estão nos olhando, nos acolhendo, nos envolvendo, nos trazendo a luz necessária para o nosso refazimento íntimo, abrindo o nosso coração, a nossa alma para tudo aqui de belo, que não são as palavras não, mas essa beleza que a gente não pode ver, que nos acolhe, nos fortalece, nos faz crescer. Então é assim a lei de Deus. Aquele que mais pode, aquele que tem mais condições, nos olha com esse amor. É assim que Jesus nos olha. É por isso que o Mestre não foi aceito pelos doutores da lei daquela época. É por isso que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de falar o que Jesus falou, preferem repetir o que os profetas falaram e que não faz sentido mais. Porque a mensagem que move o mundo é a mensagem do Cristo. Quem vai falar
de compaixão e de amor, de acolhimento, de união, de fraternidade, porque Ele foi assim. Quando esteve entre nós, se fez pequeno. Nós podemos imaginar que Jesus, se quisesse, faria para se defender aos seus, e Ele fez. Eu pergunto a vocês, e Ele fez. Pedro, cortou a orelha do soldado, e ele zangou com Pedro, ele ralhou com Pedro e colou aquela orelha. Ele repôs aquela orelha num processo tranquilo, porque ele tinha essa capacidade, que o milagre, na verdade, era a capacidade que nós teremos também, nosso progresso espiritual, de transpor a nossa energia, e Jesus fazia isso, porque há 8 bilhões de anos, há 6 bilhões de anos atrás, quando esse planeta foi criado, ele já era, o Espírito que condensou, junto com uma equipe, as nebulosas para a formação do nosso planeta. Então, imaginemos nós o que Jesus poderia ter feito, e Ele não fez. Ele foi pacífico até o fim, se deixou, passar por todo aquele processo. Jesus foi condenado, torturado, crucificado, e depois Ele veio para nos mostrar que a vida depois da vida. E a mensagem que Ele ficou, que Ele não escreveu, que Ele não ditou, que Ele só nos trouxe em pessoa, atravessou os séculos. E hoje a gente está falando dela aqui, resumidamente, mas nos toca, porque é o amor de Jesus. Jesus vibra pelo nosso planeta. Quando nós nos colocamos à disposição de nos amar, de amar o nosso próximo, é com Jesus que nós estamos vivendo. Então, quando a gente vai falar de amor ao próximo, a gente vai trazer a mensagem de Paulo de Tarso. A mensagem que Jesus, Paulo fala que o amor dinâmico que Jesus nos vem oferecer é a caridade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo existe uma frase que a gente fala, está em caixa alta, no Evangelho, que é um capítulo escrito fora da caridade, a nossa salvação. A gente fala assim, essa frase é de Kardec. Não é. Essa frase é do Espírito Paulo, que nesse capítulo, lá no final, tem uma mensagem de Paulo, e Paulo fala, fora da caridade não há salvação, que é o amor ao próximo. E a gente vai, porque o tema é um tema longo, a gente vai se utilizar da questão 886 do Livro dos Espíritos, para de uma maneira bem, assim, suave, falar desse amor ao próximo. E Kardec pergunta aos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual nos ensinou Jesus. Jesus nos ensinou o amor dinâmico. E ele pergunta aos Espíritos. Esses Espíritos que respondem, gente, são Espíritos de verdade. Uma equipe de Espíritos é criada por Jesus. Esses Espíritos que nos respondem são Espíritos que tutelaram, a presença de Jesus aqui no nosso planeta, como João, como Fênelon e outros, Luiz e outros. Então a gente vai ver a resposta deles dizendo, benevolência para com todos, é fazer o bem, é querer o bem, é proporcionar o bem, é compartilhar o bem. E alguém vai dizer assim, mas como é difícil nesse mundo que a gente está vivendo, como é difícil. Mas quem falou que seria fácil? Jesus mesmo diz, ele trouxe a espada, ele trouxe a revolução, ele cutuca o nosso ser. Quantos caminhos a gente teve trilhando até nos movimentos religiosos, fazendo todos os rituais que nos proporcionavam pensar que a gente estava salvo porque fazíamos aquilo tudo. E hoje a gente vê que não é assim, que é transformação íntima, que é mudança moral, que é transformação de nós mesmos. E Jesus nos convida a fazer o bem a todos. Por que todos? Porque o Pai é nosso. Quem é pai e mãe aqui não vai separar mais filho aqui, eu quero bem. Isso aqui não. A gente que é pai do mundo, quer bem os filhos igual, imagine Deus. Então Deus ama igual. Deus nos ama igualmente. Emmanuel, num texto lindo, fala assim, Deus ama o verme. Lá tem o gene de Deus. Deus ama o verme, que não sabe que um dia ele vai ser o anjo. Deus ama aquele que todo mundo abandonou porque não confia mais. Deus nos ama. São esses que são o nosso próximo. Ele está na nossa casa, mas às vezes não é um parente. Ele está na nossa casa, mas às vezes ele é um parente. Complicado. Ele é um companheiro nosso de trabalho. Ele é um vizinho
Ele é uma pessoa que para a gente na rua, ele é um companheiro de centro espírita, no ambiente religioso. O nosso próximo está em algum lugar nesse momento e não tem o que comer. Mas o nosso próximo também está em algum lugar nesse momento amealhando cifrões, sem perceber que no ato ele vai para a vida, depois da vida, e vai se sentir vazio. Todos nós somos filhos de Deus. E quando Jesus nos convida a nos amar e amar ao nosso próximo, é fazer o que nós pudermos pelo bem do outro. E aí, na questão, os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia, é olhar com misericórdia, com compaixão. Aquelas criaturas no mundo hoje que não conseguem olhar com compaixão ainda demorarão para encontrar o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, eles vão, os estudos mais na frente, o Fenelon vai falar sobre o sentimento de compaixão, de inocência, de misericórdia, de olhar no outro e ver que ele é tão vulnerável como nós. Olhar no outro e ver que às vezes ele não vence aquilo porque ele não consegue. É olhar com indulgência, entendendo que cada um tem seu tempo. É da lei, a lei de evolução. Joana de Anjos nos fala isso, né? Ela não dá saltos. Nós não vamos sair dessa encarnação num salto evolutivo. Não vamos. De certo, sairemos melhores, de acordo com aquele processo de vontade, de perseverança, né? Autoconhecimento, vontade, perseverança e ação. A gente vai alavancando a nossa evolução, cumprindo as nossas expiações do passado, que são de reparação, e as nossas provas, que são alavancar, né, a nossa evolução moral e espiritual. Mas não dá saltos. Então não dá salto para mim, mas dá salto para o outro. Eu quero que o outro mude de uma hora, porque não vai mudar. E a gente, quando falava difícil, às vezes tem criaturas, né, viciadas desde a eternidade, viciadas sem conseguir, mesmo com ajuda, né, se restabelecer. E a gente às vezes lê sobre isso, e os Espíritos nos falam. Às vezes ele vai demorar, porque se viciou durante muitas vidas, ele vai demorar muitas vidas para desviar também. E não é só os vícios do corpo material, não. São os vícios de toda a ordem. O vício de falar mal do outro, os vícios sexuais, os vícios de pensamento, os vícios de ódio, os vícios de rancor, os vícios de orgulho. Esses vícios a gente vai demorar muito ainda para vencer. E por que o outro vai ser diferente? Então, quando a gente fala de indulgência, é porque, e é interessante esse processo de indulgência, porque a natureza é cíclica. Já observaram? O sol nasce, tem a manhã, chegou na tarde, anoitece, vai para a madrugada, e o sol nasce de novo, e começa tudo de novo. Olha a árvore, de uma semente, de uma plantinha, nasce uma árvore, e ela cresce, ela dá flor, ela dá fruto, e daquele fruto da semente e começa tudo de novo. Olha nós, a gente nasce, encarna, vive, morre, e começa tudo. A vida é cíclica. E é verdade que quanto mais eu ofereço, mais eu recebo. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. E não é de coisas materiais que a gente está falando aqui, mas de tudo. Eu agradeço, porque eu tenho que comer hoje. Coisas materiais. Então, quanto mais eu agradeço, eu faço esse movimento, né? Também nesse propósito. Mas não é porque quem teme a Deus, quem ame a Deus, prospera, porque isso não tem nada a ver com a condição material. É porque quando você faz um movimento do bem, da indulgência, é cíclico, volta pra gente. E aí tem o perdão que complementa essa frase: perdão das ofensas. Alguém outro dia falou assim: mas não é tudo que a gente pode perdoar. Não é todo mundo que merece o nosso perdão. Quando a gente perdoa, a gente liberta o outro, e aí o outro não vai pagar o erro que ele cometeu. O perdão não tem nada a ver com isso, porque o perdão tem a ver com quem perdoa e não com quem é perdoado. O perdão não tem a ver com merecimento. O perdão não tem a ver com o outro estar livre daquilo que ele vai ter que resgatar, porque do ponto de vista espiritual e material ele vai ter que se responsabilizar pelas ações dele, independente do perdão que ele tenha recebido. O perdão faz bem para quem sente, porque quando você tira uma carga, a ciência mostra isso, rapidamente falando. A ciência diz que quando a gente rememora, quando a gente traz para a nossa mente todo aquele sofrimento que a gente vivenciou e que a gente não conseguiu ainda trabalhar no nosso coração, tirar o aprendizado e crescer, porque a gente está magoado e está tudo bem. Mas toda vez que
perdoa as nossas ofensas. Ele nos ensinou, à medida que nós somos perdoados. É porque as nossas ofensas vão ficar eximidas da reparação? Não. É porque quando a gente tira aquele peso, no processo consciencial, a gente também vai se libertando daquela carga, se libertando daquela energia. E quando a gente oferece o perdão, o outro também consegue ir. Daí, o amor ao próximo, o outro também consegue seguir. E a gente sai, então, para o ápice que ela fala. Quando a gente conhece o alto amor, esse amor se direciona para o outro e a gente consegue, então, entender Deus. A primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec, muito inteligentemente, pergunta aos Espíritos, não o que é ninguém, mas o que é Deus. Eles falam, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não é uma criatura, Deus é o Criador. Deus não é um espírito, Ele é a nossa criação. Na questão 244, Kardec pergunta, né? Como é que a gente vai ver, se a gente pode ver Deus? Não sei se eu vou falar a resposta certa, eles falam assim, só os espíritos superiores o veem e o compreendem, os inferiores o sentem e o adivinham. Como nós não somos espíritos superiores, nós estamos ainda a sentir e adivinhar Deus. Mas esse é um movimento íntimo. Quando a gente encontra no gene a presença divina, quando a gente aquieta o coração e sente Deus. A madre sempre falava, a Madre Teresa, perguntada, Madre, quando a senhora reza para Deus, o que a senhora fala para Ele? E ela responde, eu falei até isso aqui, perdoe repetir, eu não falo nada, eu só ouço. E aí o repórter, claro que perguntou, e o que a senhora ouve de Deus? Ele não fala nada, Ele só me ouve. Então é íntimo, é para dentro, é entre a criatura e o Criador. Somos nós, nos amando, nos compreendendo, aprendendo a trazer os recursos necessários nesse alto amor, para que sejamos pessoas melhores nesse mundo que a gente for. Encontrando no outro, em qualquer momento, em qualquer situação, nos momentos simples, a oportunidade de fazer o bem, de oferecer o perdão, o nosso olhar indulgente, e se a gente não puder fazer nada, pelo menos a nossa oração. Jesus acrescenta, amai os vossos inimigos. Quando Ele diz isso para a gente, é para que a gente cale no nosso coração e que a gente não queira mal aquele que nos quer mal. Kardec explica isso no Evangelho, no próprio capítulo. Ele fala assim, não é para a gente levar o inimigo para dentro de casa, porque ele vai demorar para ser nosso amigo, mas que a gente queira o bem para ele. É querer o bem, fazer o bem, compartilhar o bem, vibrar o bem. Porque quando a gente vibra o bem, a gente está vibrando com o nosso Mestre Jesus. E o nosso governador conta conosco. Pode parecer pequeno, pode parecer apenas nós aqui, encarnados e desencarnados, mas nós somos um foco de luz, tenhamos a certeza disso. Nós somos um foco de luz. E o bem há de sobressair sobre o mundo. E um dia esse planeta vai ser um planeta melhor. Eu vou encerrar com Joana, nesse textinho que eu li, no finalzinho ela diz assim, diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemada qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é o estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimentam na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o movimento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Que o nosso Mestre
continue nos inspirando para que a gente possa um dia amar como Ele nos ama. Muito obrigada, meus amigos. Graças a Deus.